Olá, essa é a nossa aula 20 do nosso curso de Cálculo 1 e nós vamos falar sobre integração por substituições trigonométricas. Então, uma substituição trigonométrica, ela vai utilizar algumas relações trigonométricas e a trigonometria no triângulo retângulo. Então, nós vamos ter expressões assim, ó, da forma raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. A substituição vai ser a seno θ, onde o θ está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. E nós temos que uma identidade trigonométrica que é 1 menos seno ao quadrado de θ igual a cosseno ao quadrado de θ. Expressões do tipo raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, o x vai ser igual a tangente de θ, também trabalhando no quarto e no primeiro quadrante. Então, nós temos aí que 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. E expressões envolvendo a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, nós vamos ter que x é igual a secante de θ, e aí nós vamos trabalhar com o θ variando de 0 a π sobre 2, ou o θ variando de π até 3π sobre 2, ou seja, primeiro e terceiro quadrante. A expressão que nós utilizamos, a identidade trigonométrica, é equivalente a essa aqui de cima, né? É só isolar a tangente ao quadrado. Bom, então, nós vamos fazer alguns exemplos para clarear as ideias. Como é que a gente faz observando aqui essas expressões e fazendo essas substituições? Então, não fica muito evidente aqui, mas nós vamos utilizar o triângulo retângulo. E aí, nós lembramos de algumas relações no triângulo retângulo. Por exemplo, se eu tomo um triângulo retângulo aqui e considero aqui H como sendo a hipotenusa, aqui eu tenho o cateto oposto, aqui eu tenho o cateto adjacente, que eu estou considerando o ângulo θ como sendo esse aqui. Então, eu sei que o seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. A tangente de θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E a secante de θ, que ela é 1 sobre o cosseno, então o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. E aí nós vamos utilizar essas relações no triângulo retângulo para fazer a substituição. Então vamos ver o primeiro exemplo. Nós temos, calcule a integral da raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o desenho de um triângulo retângulo aqui para representar a expressão. Observe aqui que eu tenho 9 menos x ao quadrado. Então, como o 9, a constante está aqui na frente, 9 é 3 ao quadrado. Então, eu olho esse lado aqui, como ele é o maior lado, porque eu vou estar subtraindo aqui, fazendo a raiz, eu posso pensar que essa hipotenusa é 3. E aí, eu coloco aqui o x, e aqui vai ser o outro cateto, que é justamente o que está lá, 9 menos x ao quadrado. Pensando aqui num triângulo retângulo. Observe que essa expressão vai aparecer aqui, ó. Eu tenho, se esse lado aqui é 3 e esse lado aqui é x, então esse cateto vai ser a raiz de 9 menos x ao quadrado, que é justamente a expressão que está aqui. Então, se nós olharmos para cá, nós temos que o seno de θ é igual a x sobre 3, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, x vai ser igual a 3 seno θ. Então, essa é a substituição que eu vou fazer. Então, note que daqui eu já tenho que dx vai ser igual a 3 cosseno de θ dθ. Então,
Observe também que aqui aparece a expressão x ao quadrado, então daqui dessa expressão eu vou obter quem é o x ao quadrado. O x ao quadrado vai ser igual a 9 seno ao quadrado de θ. Então, onde tem x ao quadrado, tanto nessa parte quanto nessa, eu substituo por 9 seno ao quadrado de θ. E o dx eu vou substituir por 3 cosseno de θ dθ. Então, com essa substituição aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, a minha integral que ela era raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx, ela se torna o seguinte, a integral, aqui vai ficar raiz de 9 menos x ao quadrado, é 9 seno ao quadrado de θ. Então, vai ficar 9 seno ao quadrado de θ dividido por 9 seno ao quadrado de θ dx, que é 3 cosseno θ dθ. 3 cosseno θ dθ. Então, nós vamos ter a integral. Note aqui que eu posso colocar o 9 em evidência, aqui na raiz. Então, vai ficar assim, raiz de 9, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ, dividido por 9 seno ao quadrado de θ, vezes 3 cosseno de θ dθ. É igual à integral. Aqui eu tenho a expressão 1 menos seno ao quadrado de θ, que é igual ao cosseno ao quadrado de θ. Então, eu tenho a raiz de 9 cosseno ao quadrado de θ, dividido por 9 seno ao quadrado de θ, 3 cosseno de θ dθ. Bom, nós estamos trabalhando com θ variando de menos π sobre 2 a π sobre 2, então essa parte aqui é positiva, o cosseno é positivo, né? Então eu posso pegar e passar a raiz. Então a raiz de 9 vai ser 3, e a raiz do cosseno ao quadrado de θ vai dar cosseno de θ. Então vai ficar a integral de 3 cosseno de θ sobre 9 seno ao quadrado de θ, 3 cosseno de θ dθ. E aí, fazendo esse produto, 3 vezes 3, 9, eu vou ter a integral de 9 cosseno ao quadrado de θ sobre 9 seno ao quadrado de θ dθ. O 9 cancela com esse 9, e nós vamos ter que é a integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Então, cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ vai dar a cotangente ao quadrado de θ. Então, isso é igual à integral de cotangente ao quadrado de θ dθ. E aí, nós podemos reescrever, utilizando uma relação trigonométrica, que a cotangente ao quadrado de θ é cossecante ao quadrado de θ menos 1. Então, eu posso escrever como sendo cossecante ao quadrado de θ menos 1 dθ. E aí, a primitiva da cossecante ao quadrado de θ é menos cotangente de θ. Então, vai ficar menos a cotangente de θ menos, agora, a primitiva de menos 1 é menos θ. Mais uma constante. Bom, agora eu estou na variável θ. Eu tenho que voltar para a variável x. Então, eu volto aqui para a relação trigonométrica. Agora, eu quero a cotangente. Lembrando que a cotangente é 1 sobre a tangente. Então, a tangente ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a cotangente vai ser o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então, o cateto adjacente é essa raiz aqui de 9 menos x ao quadrado. Então, nós vamos ter menos
a raiz de 9 menos x ao quadrado dividido por x menos θ. Quem é θ? Observe que se x é igual a 3 seno θ, então eu tenho que seno θ é igual a x sobre 3. Então, se eu quero θ, o θ vai ser o arco seno de x sobre 3. Então, essa conta aqui fica menos arco seno de x sobre 3. Mais uma constante. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2. Encontre a área determinada pela elipse x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. O gráfico dessa expressão é uma elipse centrada na origem e, se eu considero essa área A1 aqui, nós temos que a área da elipse toda é 4 vezes essa área A1. Então, eu tenho que a área que nós estamos procurando é igual a 4 vezes a área 1, pela simetria do problema. Então, a área que nós estamos procurando é 4 vezes a área A1, que nós calculamos através da integral, e aí eu vejo a variação do x. O x está variando de 0 até A. Então, coloco aqui, de 0 até a variação do x, dessa função aqui, porque a área sob essa curva. E quem é essa função? Então, essa função, que é a equação da elipse, ela é dada por essa expressão. E eu vou explicitar o y em função de x. Então, nós temos que x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Isso implica, então, que y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso implica que y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual. Vou fazer o produto aqui, vai ficar a ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Aí eu multiplico por b ao quadrado dos dois membros, eu vou ter que y ao quadrado é igual a b ao quadrado sobre a ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos x ao quadrado. E aí eu posso pegar o y e tirar a raiz dos dois lados, né, da expressão. Então, eu vou ter que y vai ser igual a mais ou menos a raiz desse outro lado aqui. Então, fica b sobre a da raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Note que a parte positiva mais é essa que está aqui em cima, né? Essa parte aqui. E a parte que representa o menos é essa função aqui de baixo. Então, como nós estamos calculando essa parte desse primeiro quadrante, que é o A1, então nós vamos tomar a função y como sendo b sobre a positivo, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, b sobre a da raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, dx. Bom, como b sobre a é constante, eu posso tirar da integral, fica 4b sobre a da integral da raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Então, essa aqui é a integral que eu quero calcular. Aqui nós percebemos que eu tenho a ao quadrado menos x ao quadrado, aqui do intervalo de 0 até a, né? Não posso esquecer disso. Eu tenho que o a ao quadrado é um número, né? E ele está positivo. Então, vai ser o mesmo esqueminha que nós tínhamos feito antes do triângulo retângulo. Eu tenho aqui o θ do triângulo retângulo. O a, então, é a hipotenusa. Então, aqui eu coloco o x nesse cateto oposto e o cateto adjacente vai ser o a ao quadrado menos x ao quadrado, utilizando o teorema de Pitágoras. Da mesma forma, nós podemos, então, fazer a mudança de variável x igual a seno θ, que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né?
E aí eu vou ter que dx, então, vai ser igual a A cosseno de θ dθ. E aí aparece o termo x ao quadrado. O x ao quadrado, ele vai ser A ao quadrado seno ao quadrado de θ. Bom, então, nós temos que essa área vai ser igual a 4b sobre A da integral de... Nós precisamos do intervalo de integração. Então, note que quando o x for zero, nós vamos ter assim, ó, x igual a zero, eu vou ter zero igual a A seno θ. Isso vai implicar o quê? Que o seno θ é igual a zero, porque A não é zero, né? Então, isso vai implicar o quê? Que θ é igual a zero. Então, quando x for zero, o θ é zero. Então, vai ficar zero aqui. Agora, para x igual a A, eu vou ter que A vai ser igual a A seno θ. Isso vai implicar que seno θ é igual a 1. Isso implica, então, que θ é igual a π sobre 2. Então, vou substituir aqui o θ igual a π sobre 2. Então, fica aqui π sobre 2, já fiz a substituição em relação a θ. Agora, dentro dessa expressão, eu vou ter raiz quadrada de A ao quadrado menos A ao quadrado seno ao quadrado de θ vezes o dx, que é A cosseno de θ dθ. Então, quando nós colocamos o A em evidência, nós temos 4b sobre A da integral raiz de A ao quadrado, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ, raiz quadrada, A cosseno de θ dθ. Observe aqui que 1 menos seno ao quadrado de θ é o cosseno ao quadrado de θ. E nós já sabemos que nós estamos trabalhando no intervalo onde o cosseno é positivo, então eu posso extrair a raiz, vai ficar A cosseno de θ. Então, nós temos 4b sobre A integral de A cosseno de θ vezes A cosseno de θ dθ. Lembrando que eu estou trabalhando no intervalo de 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2. E aí, aqui dá A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então, fica 4b sobre A, integral de 0 a π sobre 2, de A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ dθ. E esse A ao quadrado, um A cancela com esse A e vai ficar AB da integral. Então, fica igual a 4AB, a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno ao quadrado de θ dθ. Bom, agora nós podemos usar uma relação trigonométrica do cosseno ao quadrado. Repito aqui, 4AB, integral de 0 a π sobre 2. Como é que eu vou escrever o cosseno ao quadrado de θ? Como sendo meio mais meio do cosseno de 2θ dθ. E esse meio nós podemos colocar em evidência e multiplicar aqui com 4, que dá 2. Então, fica 2AB, integral de 0 a π sobre 2, de 1 mais cosseno de 2θ dθ. Então, essa conta fica 2AB. E essa primitiva aqui é simples, porque nós temos que a primitiva de 1 é θ, e a primitiva de cosseno de 2θ vai ser meio do seno de 2θ. Basta fazer por substituição, né? Nós estamos acostumados fazendo U igual a 2θ. E aí nós temos esse resultado
de 0 a π sobre 2. Bom, agora nós temos que usar o teorema fundamental do cálculo. Nós vamos ter que é 2AB, e aí eu vou substituir aqui, ó. Substituindo o θ igual a π sobre 2, nós vamos ter π sobre 2 mais meio do seno de 2θ. Então, 2 vezes π sobre 2 vai dar π. Então, seno de π. Menos. Agora, θ é 0, vai ficar 0, mais meio do seno de 2 vezes 0, que é o seno de 0. Seno de 0. Então, essa parte aqui, 0 mais seno de 0 é 0. E seno de π também é 0. Então, vai sobrar só o quê? Ó, essa parte aqui deu 0, e essa parte aqui também toda deu 0. Então, vai sobrar π sobre 2. Π sobre 2 vezes 2. Então, a nossa área vai ser igual a π, que multiplica A vezes B. Então, essa aqui é a área de uma elipse de centro na origem e eixo maior A e eixo menor B. Note que a elipse é um caso geral de uma circunferência. Quando A é igual a B, nós temos uma circunferência de raio A. E aí, quando A for igual a B, a área vai ser igual a π A ao quadrado, que é justamente a área da circunferência de raio A. Então, nós poderíamos mostrar também que a área da circunferência é π r ao quadrado. No caso, A está representando o R. Vamos ver mais um exemplo. Encontre a integral de 1 sobre x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 4 dx. Agora, aqui nós temos x ao quadrado mais 4 na raiz. Então, isso quer dizer que essa parte aqui, que é a raiz, ela está na hipotenusa do triângulo retângulo. Então, nós vamos fazer o desenho aqui do triângulo retângulo para verificar qual é a relação que nós vamos utilizar. Então, faço aqui o triângulo retângulo com ângulo θ, e aqui a hipotenusa é a raiz de x ao quadrado mais 4. E por que eu sei que é hipotenusa? Né? A hipotenusa é sempre o maior lado. Então, como eu estou fazendo a soma aqui, esse aqui é o maior lado. Estou somando os dois outros catetos. Então, como são os outros catetos, eu vou colocar o cateto oposto sendo x, e o outro cateto aqui como sendo a raiz de 4, que é 2. Então, está valendo aqui o teorema de Pitágoras. Ó. Raiz quadrada desse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. Está tudo certo. Agora, qual é a relação que nós vamos utilizar? Ó, eu tenho que a tangente é x sobre 2. Então, eu tenho que a tangente de θ é igual a x sobre 2. Então, isso quer dizer que x vai ser igual a 2 tangente θ. Então, eu tenho já a mudança de variável aqui. Então, dx vai ser igual a 2 secante ao quadrado de θ dθ, derivando aqui. Agora, eu vou precisar do x ao quadrado, que ele está aparecendo aqui. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4 tangente ao quadrado de θ. Então, nós vamos ter a integral de 1 sobre 4 tangente ao quadrado de θ, raiz quadrada de 4 tangente ao quadrado de θ mais 4. Vezes agora o dx, que é 2 secante ao quadrado de θ dθ. Então, nós vamos ter a integral de 1 sobre 4 tangente ao quadrado de θ. E note que essa conta aqui nós vamos colocar o 4 em evidência, então vai ficar tangente ao quadrado de θ mais 1, e tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ, e quando eu passar a raiz, então vai ficar 2
secante de θ. Então, fica 2 secante de θ, e aqui fica vezes 2 secante ao quadrado de θ dθ. Agora, esse 2 com esse 2 eu cancelo, e um secante daqui eu cancelo com uma secante aqui. Então, nós podemos passar esse 1/4 que está aqui para fora da integral. Então, fica 1/4 da integral. Então, ficou secante de θ sobre tangente ao quadrado de θ dθ. E aí nós podemos escrever assim, 1 sobre 4, a secante é 1 sobre cosseno θ, e a tangente ao quadrado ela está no denominador. Então, tangente é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Como está no denominador, se eu for passar para o numerador, inverte. Então, fica cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. E aí eu posso simplificar o cosseno, vai ficar 1 sobre 4 integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. E aí eu vou fazer essa integração aqui por substituição, onde eu chamo u de seno de θ. Então, fazer essa substituição aqui, ó, nessa integral. U é igual a seno de θ. Então, du vai ser igual a cosseno de θ dθ. Então, nós temos que dθ vai ser igual a 1 sobre cosseno de θ du. E aí eu faço essa substituição aqui. Então, eu vou ter 1/4 da integral de... O cosseno continua aqui, ó, cosseno de θ sobre o u ao quadrado, né, que eu chamei aqui de u, vezes dθ, que é 1 sobre cosseno θ du. E aí o cosseno simplifica, eu vou ter 1 sobre u ao quadrado, que é 1/4 da integral de u elevado a menos 2 du. E u elevado a menos 2, a primitiva é u elevado a menos 1 menos, né? Então, vai ficar igual a menos 1/4 de u elevado a menos 1. E quem é u? U é seno. Então, essa conta aqui dá menos 1 sobre 4, que multiplica o seno de θ mais uma constante c. Agora, nós temos que fazer o processo de mudar para a variável x. Aqui eu estou na variável θ. Então, eu tenho que ir para a variável x. Note, o que é o seno? O seno, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que aqui, ó, o seno ele está no denominador, né? É 1 sobre o seno. Então, essa conta aqui dá menos 1 sobre 4. E aí, ao invés de ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser a hipotenusa sobre o cateto oposto, porque o seno está no denominador. Então, vai ficar a raiz de x ao quadrado mais 4 dividido por x mais uma constante c. Então, esse aqui é o resultado da nossa integral que nós estávamos calculando aí, fazendo a mudança de variáveis com funções trigonométricas. E agora, a relação que nós utilizamos foi essa aqui, que é x igual a 2 tangente θ. Vamos para um próximo exemplo. Observe esse exemplo aqui, que você poderia imaginar que você ia pegar aqui e olhar um triângulo retângulo
e fazer a seguinte substituição, né? Você ia ter aqui o θ, você tem que essa parte seria a hipotenusa, então ficaria a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 aqui. Você teria o x como sendo esse cateto, e aqui você teria o 2 como sendo esse cateto. Então, novamente, você faria a substituição x igual a 2 tangente θ. O detalhe é que essa substituição ela é mais complicada, porque note aqui que se eu derivar x ao quadrado mais 4, eu tenho aqui já 2x, que dá para simplificar com esse. Então, ao invés de fazer uma substituição trigonométrica, é muito mais simples de você fazer u igual a x ao quadrado mais 4 e du ser igual a 2x dx. Então, dx é igual a 1 sobre 2x du. E aí você faz essa conta, é uma integração por substituição. Então, antes de você começar, já viu raiz, né, com x ao quadrado mais 4 aqui, por exemplo, e você já querer sair fazendo contas, observe se não é uma substituição simples. E aí você faz menos conta, tá bom? Vamos para outro exemplo. Encontre a integral de 0 a 3 raiz de 3 sobre 2 de x ao cubo dividido por 4x ao quadrado mais 9 elevado a 3 meios dx. Então, primeiramente, nós vamos reescrever essa parte aqui como sendo a raiz de 4x ao quadrado mais 9 elevado ao cubo, né? Aqui eu tenho a raiz quadrada e aqui eu tenho o cubo. Então, essa integral, ela fica expressa assim, a integral de 0 a 3 raiz de 3 sobre 2 de x ao cubo, e aqui eu coloco assim, a raiz de 4x ao quadrado mais 9 elevado ao cubo dx. Então, reescrevo dessa forma. Aí eu percebo aqui, ó, que eu tenho um termo ao quadrado mais 9. Então, isso aqui vai ser minha hipotenusa. E eu olho esse termo aqui, ó, como sendo o 2x ao quadrado. Então, nós temos um triângulo retângulo assim. Esse 2x eu vou chamar de u. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, vou chamar aqui de θ, o u vai estar aqui, aqui eu vou ter a raiz de u ao quadrado mais 9, só para facilitar a conta, e aqui eu vou ter o 3. Lembrando que 2x é u, então u é igual a 2x. E aqui ficaria, então, 4x ao quadrado, etc. Então, essa expressão aqui vai ficar u ao quadrado mais 9. Agora, nós temos que cateto oposto sobre o adjacente é a tangente. Então, eu tenho que u é igual a 3 tangente de θ. Só que u é 2x, então eu tenho que 2x é igual a 3 tangente de θ. Então, x é igual a 3 sobre 2 tangente de θ. É isso que eu vou fazer, a substituição de x com relação a θ. Agora, eu posso encontrar quem é o dx. Como? Fazendo a derivada aqui. Dx vai ser igual a 3 meios da derivada da tangente de θ, secante ao quadrado de θ dθ. Então, eu já tenho dx e está faltando o x ao cubo. Então, para eu fazer o x ao cubo, eu pego essa parte e elevo ao cubo, que é o x ao cubo que vai aparecer aqui. Então, vou ter que x ao cubo vai ser igual, ó, 3 meios ao cubo, dá 27 sobre 8, tangente ao cubo de θ. Agora, eu tenho que fazer a substituição desses intervalos de integração. Então, vamos fazer a continha aqui também. Eu tenho que, quando o x for igual a zero, nós vamos ter que, substituindo aqui, nós vamos ter que x igual a zero é igual a 3 sobre 2 tangente de θ. Isso implica que
tangente de θ é igual a zero. E isso implica θ igual a zero. Agora, quando x for igual a 3 raiz de 3 sobre 2, isso vai ser igual a 3 sobre 2 tangente de θ. Isso vai implicar que, ó, eu vou cancelar aqui, né? A tangente de θ vai ser igual a raiz de 3. E isso implica que θ vai ser igual a π sobre 3. Então, nós vamos ter a integral de 0 a π sobre 3. E aí nós vamos fazer as substituições. X ao cubo vai ficar 27 sobre 8, tangente ao cubo de θ, dividido pela raiz quadrada de, eu vou ter que é u ao quadrado mais 9, né? Então, u ao quadrado aqui é 9 tangente ao quadrado de θ, então vai ficar 9 tangente ao quadrado de θ, mais 9. Isso tudo elevado ao cubo, vezes o dx. E o dx é 3 sobre 2 da secante ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ dθ. Então, esse 3 com esse 27 dá 81. E esse 2 com esse 8 vai dar 16. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a π sobre 3 de 81 sobre 16 tangente ao cubo de θ, secante ao quadrado de θ dθ. E aqui nós sabemos o seguinte, ó, eu vou colocar o 9 em evidência, vai ficar tangente ao quadrado de θ mais 1, que é secante ao quadrado de θ, e aí vai sair o 3 secante de θ. Só que está elevado ao cubo, então vai ficar 27 secante ao cubo de θ. Esse 27 com 81, eu simplifico, dá 3. E o secante ao cubo com secante ao quadrado, eu simplifico, fica só a secante aqui. Então, o 3 sobre 16 eu vou botar para fora da integral, vai ficar 3 sobre 16 da integral de 0 a π sobre 3 de tangente ao cubo de θ sobre secante de θ dθ. Então, nós vamos ter 3 sobre 16 da integral de 0 a π sobre 3. Então, fazendo uma releitura desse quociente aqui, eu vou escrever a tangente como sendo seno ao cubo de θ sobre cosseno ao cubo de θ, e aqui é 1 sobre a secante, que está aqui, né? 1 sobre secante multiplicando, que é a mesma coisa que cosseno. Então, é vezes o cosseno de θ, dθ. Então, nós podemos fazer a simplificação e obter 1 sobre 16 da integral de 0 a π sobre 3 do seno ao cubo de θ sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. Agora nós reescrevemos esse seno ao cubo da seguinte forma. Eu vou colocar aqui 3 sobre 16 da integral de 0 a π sobre 3 e vou escrever como sendo seno ao quadrado de θ vezes seno de θ. E aqui eu coloco o cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, nós vamos ter 3 sobre 16 da integral de 0 a π sobre 3, e nós vamos agora escrever o seno ao quadrado de θ como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de θ. 1 menos cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, seno de θ dθ. Agora, eu vou fazer uma mudança de variável e chamar u de cosseno de θ. Então, fazendo u igual a cosseno de θ,
isso vai implicar que du é igual a menos seno θ dθ, que implica que o meu dθ vai ser igual a menos 1 sobre o seno θ du. Agora eu tenho que também mudar os intervalos de integração. Então, se eu tenho que o θ é igual a zero, isso implica que u, que é igual ao cosseno de zero, vai ser igual a 1. Então, eu tenho u igual a 1. E θ igual a π sobre 3 implica que u é igual ao cosseno de π sobre 3, que é igual a meio. Então, fica 3 sobre 16 da integral. O u vai variar de 1 até meio, de 1 até meio, e aqui nós temos 1 menos u ao quadrado sobre u ao quadrado, seno de θ, dθ. E quem é o dθ? O dθ é menos 1 sobre seno de θ du. Aí, esse seno vai cancelar com esse seno de θ. E aqui, menos 1, eu vou reorganizar e escrever invertido aqui. Vai trocar o sinal, vai ficar o u positivo e o 1 negativo, né? U ao quadrado positivo e 1 negativo. Então, vai ficar 3 sobre 16 da integral de 1 a meio, e vou escrever o u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado du. Vai ser igual a 3 sobre 16, integral de 1 a meio. E agora eu vou escrever assim, ó, u ao quadrado dividido por u ao quadrado dá 1, menos 1 sobre u ao quadrado. E 1 sobre u ao quadrado vai ser u elevado a menos 2. Fica mais fácil de integrar. E agora sim, isso aqui é bem simples de integrar. Nós vamos ter 3 sobre 16. A primitiva de 1 é u. E a primitiva de u elevado a menos 2 vai ser u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Então, vai ficar mais aqui na frente e vai ficar u elevado a menos 1, que é 1 sobre u. Isso no intervalo de 1 a meio. E agora nós temos que fazer essa continha. 3 sobre 16, que multiplica, substituindo o meio, vai ficar meio mais 1 dividido por meio dá 2. Menos. Agora, substituindo 1, vai ficar 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Como tem um sinal de menos, é menos 2. 2 menos 2, 0. Então, vai ficar só meio. E meio vezes 3 sobre 16 dá 3 sobre 32. Então, esse é o resultado da nossa integral. Vamos a mais um exemplo. Calcule a integral de x sobre raiz de 3 menos 2x mais x ao quadrado dx. Bom, aqui não está aparecendo, né, algo que seja um cateto ou uma hipotenusa de um triângulo. Mas nós podemos pensar no seguinte, ó, reescrever esse 3 menos 2x menos x ao quadrado como sendo 3 menos 2x mais x ao quadrado. E note que aqui eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Está faltando o quadrado do segundo. Então, eu pego isso aqui e divido por 2x. E eu vou ter 1, que é esse termo que tem que ser elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1 mesmo. Então, isso é chamado completamento de quadrados. Então, vai ficar 3 menos 1 mais 2x mais x ao quadrado. Note que eu somei 1 aqui e eu tenho menos. Na verdade, eu estou subtraindo 1. Então, para continuar igual, eu tenho que somar 1. E esse 1 mais esse 3 dá 4. Então, isso aqui é igual a 4 menos
Aí eu escrevo como sendo o quadrado da soma de dois termos. Eu escrevo como sendo x mais 1 elevado ao quadrado. Então, essa expressão é 4 menos x mais 1 elevado ao quadrado. E aí eu reescrevo essa expressão, eu reescrevo essa integral, e ela fica da seguinte forma. Vai ser igual a integral de x dividido pela raiz de 4 menos x mais 1 elevado ao quadrado dx. Aqui eu vou olhar como sendo u. Então, eu vou ter que u vai ser igual a x mais 1. E eu penso agora no meu triângulo como sendo o seguinte, meu triângulo retângulo. Eu vou olhar aqui como sendo u. Aqui era 4, então ele é hipotenusa, vai ser 2, raiz de 4. E aqui eu vou ter a raiz de 4 menos u ao quadrado. Então, lembrando sempre que u é igual a x mais 1. Aí eu tenho toda essa relação. Então, eu vou ter, fazendo a substituição, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Então, u vai ser igual a 2 seno θ. du vai ser igual a 2 cosseno θ dθ. Eu vou ter que u ao quadrado vai ser igual a 4 seno ao quadrado de θ. Então, aqui é o x. Vai implicar que x é igual a u menos 1. Então, vou reescrever essa integral. Nós vamos ter, vai ficar a integral de x, só que x agora é u menos 1, dividido pela raiz de 4 menos u ao quadrado du. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter a integral de 2 seno de θ menos 1, dividido por... Aqui embaixo, nós vamos ter 4 menos 4 seno ao quadrado de θ. E aqui o du é 2 cosseno θ dθ. 2 cosseno θ dθ. Bom, essa parte aqui de baixo, a gente já sabe que vai colocar o 4 em evidência, né? O 4 sai como sendo 2, e vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ, que aí a raiz vai dar o cosseno de θ. Então, vai ficar 2 cosseno de θ. Então, nós temos que essa integral vira 2 seno de θ menos 1 sobre 2 cosseno de θ, que multiplica 2 cosseno θ dθ. Aí esse 2 cosseno θ com esse 2 cosseno θ cancela. Eu vou ter apenas a integral de 2 seno θ menos 1 dθ. E aí, essa primitiva é simples, porque vai ser menos 2 cosseno θ menos θ, mais uma constante c. E aí, eu tenho que voltar para a variável x. E aí eu tenho o cosseno, né? E o cosseno, se eu olhar aqui para o meu triângulo, o meu cosseno ele vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que o cateto adjacente é a raiz de 4 menos u ao quadrado. E 4 menos u ao quadrado é justamente essa expressão que aparece aqui na raiz. Essa expressão aqui. Então, nós vamos substituir aqui. Igual. Então, vai ficar um menos aqui. Vai ficar a raiz de 3 menos 2x menos x ao quadrado, dividido, tem um 2 multiplicando aqui, dividido por 2. E o θ? O θ, como eu tenho que u é igual a 2 seno θ, eu tenho que seno θ vai ser igual a
u sobre 2. Só que u é x mais 1. Então, eu tenho que seno θ é igual a x mais 1 sobre 2. Então, θ vai ser o arco seno de x mais 1 sobre 2. Então, eu vou fazer a substituição aqui também. Então, vai ficar menos o θ, que é arco seno de x mais 1 dividido por 2. Dessa forma, eu posso simplificar aqui esse 2 com esse. Então, o resultado vai ser igual a raiz de 3 menos 2x menos x ao quadrado menos o arco seno de x mais 1 sobre 2, mais uma constante, né? Esqueci da constante aqui, então tem mais a constante. Então, dessa forma, nós resolvemos aí mais uma integral. Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos aí para essa aula, integração por substituição trigonométrica, e você só ganha experiência mesmo resolvendo várias questões desse tipo. Então, nós temos uma lista de exercícios aí, você vai lá e resolva toda a lista relacionada a esse tipo de integral. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.